Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube do Centro Espírita Caminho do Conhecimento. Hoje estamos mais uma vez reunidos em uma noite de palestra doutrinária, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a doutrina de Cristo, a doutrina espírita. Vamos estar com o nosso amigo, mais uma vez, nosso querido amigo Nelson Tavares, direto de Portugal, está com a gente. Muito obrigado, Nelson, por ter aceito mais um convite, por estar mais uma vez aqui conosco, né? Aí, na noite avançada, já em Portugal, nos abrilhantando a noite, vindo aqui doar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, para bater um papo com a gente. Obrigado de coração. Seja mais uma vez bem-vindo, mesmo que virtualmente. Sinta-se abraçado. E hoje, nosso amigo Nelson vai trazer o tema da perfeição moral para conversar conosco. Vamos fazer já a nossa prece de abertura. Vamos elevar nossos pensamentos um pouquinho, elevar nossas vibrações. Vamos buscar uma conexão com Deus, com o Mestre Jesus, com a boa espiritualidade que nos rodeia e auxilia em todos os momentos, agradecendo a oportunidade de podermos estar mais uma vez reunidos em nome de Deus e do Mestre para buscar a nossa evolução espiritual. Agradecer este momento de união, porque a união é de pensamentos, é de energia. E como disse Jesus, onde houver duas ou mais pessoas falando em meu nome, lá eu estarei. E nesse vínculo de energia de pensamentos, a gente faz com que ele esteja presente em muitos e muitos lugares, até fora do nosso país. Vamos também pedir aos bons guias, às boas guias, que iluminem nosso amigo Nelson mais esta noite conosco. Iluminem seu coração, iluminem sua mente, e que também iluminem as nossas próprias mentes e nossos próprios corações, para que possamos nos abrir para as palavras que receberemos hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, quer material ou espiritual que possa nos atingir. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs. Agora eu passo a palavra ao senhor Biratã Soares de Amorim, que é o presidente do Centro Espírita Caminho do Conhecimento, vai fazer algumas considerações aqui na nossa abertura. Pode ficar à vontade, senhor Biratã. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Gente, que bom estar aqui. E quão suave é estar com os irmãos, né? Nessa hora, para que possamos tratar de assuntos de elevação para a nossa elevação espiritual. Meus irmãos, falar de perfeição moral é difícil, porque é difícil de encontrar essa perfeição aqui, onde nós estamos nessa dimensão. É mais fácil falar da imperfeição, não é, Nelson? Mas, enfim, mas é muito importante que nós nos esmeremos para, dentro da filosofia do Espiritismo, conseguirmos essa virtude para que possamos transcender a matéria e na espiritualidade flutuar no amor de Jesus de uma forma mais perfeita. Meus irmãos, tenho a certeza que esse assunto será discutido durante toda essa semana, mesmo depois da palestra. Nelson, muito boa sorte, Jesus lhe abençoe, muita paz e Deus lhe pague pela caridade que você está fazendo, porque o que você está fazendo é uma caridade, porque vai abrir, não é, a mente de algumas pessoas que estão vivendo de uma forma enganada, então equivocada, e com certeza
nós vamos aprender um pouquinho mais com o Evangelho. Muito obrigado, boa noite a todos e estaremos aqui com os ouvidos bem abertos para, se for o caso, até tirarmos alguma dúvida com Nelson. Um abraço, meu irmão. Obrigado, seu Biratã. Sem mais demoras, eu deixo a turma com você, Nelson. Pode ficar à vontade, pode conduzir sua palestra. E mais uma vez, obrigado de coração. Obrigado, Temistocles. Obrigado, Umbiratã. Obrigado mais uma vez pelo convite. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Me chamo Nelson Tavares, vivo na Ilha da Madeira, Portugal. E estou aqui já, olha, 00:36 para mim. E é uma alegria estar aqui, estava aqui nos bastidores falando, que alegria para mim estar aqui compartilhando um pouco e aprendendo dos ensinos do mestre, um pouquinho para a gente aplicar na nossa vida, os nossos desafios pessoais que todos temos. Então, como o Biratã falou, vou pegar a fala dele. É difícil ter aqui exemplos, né? Por quê? Porque a imperfeição somos nós. A imperfeição somos nós. Então, cabe a nós, momentos como esse, não só através de uma palestra, mas momentos no Evangelho no lar, sempre, paulatinamente, a gente abrir o Evangelho uma vezinha por dia, até mais, se for o caso, uma vez por semana, enfim, cada um no seu ritmo. Eu, particularmente, todo dia leio o Evangelho. Para quê? Para relembrar, porque é fácil esquecer. Relembrar o caminho, aquilo que faz sentido, o caminho da perfeição. O caminho da perfeição, perfeito só teve um, o Mestre Jesus. Então, um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar da perfeição moral, que é o tema da palestra dessa noite. Só para dar uma referência aqui, Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 12. Tem lá várias perguntas nesse capítulo que trata da perfeição moral. Então a gente vai falar aqui sobre o exemplo a ser seguido, a gente vai falar sobre o modelo para a gente se espelhar. A gente vai falar do guia que nos conduz, ou seja, a gente vai falar de Jesus e o lado moral que ele nos apresenta. Para falar de perfeição moral, a gente necessariamente vai falar de Jesus. Falar de Jesus, a gente vai falar de virtudes. E virtude, pessoal, se conquista, não cai do céu não, tá? Virtude é um trabalho, uma lapidação interna, pouco a pouco, passo a passo, encarnação pós encarnação. O que você está fazendo aqui, meu irmão? Igualzinho a mim, aprendendo a amar, desenvolvendo a virtude, se autolapidando através das experiências que estamos vivendo, sejam elas provas, sejam elas expiações. Então, perfeição, pessoal, vamos entender uma coisa aqui. Perfeição é um objetivo que, na verdade, não precisa a gente se preocupar com perfeição, e muita gente parece que está sempre correndo atrás do rabo, que nem um cachorro, para querer e querer e querer ser perfeito. Até porque nessa encarnação a gente não vai chegar na perfeição, mas dá para ser um pouquinho melhor. E um pouquinho melhor amanhã. E amanhã de novo um pouquinho melhor. 1% cada dia, ou 0,0001%. O importante é dar uma caminhada, um passinho a mais, um passinho a mais. E a perfeição? A perfeição é só uma consequência natural daquele que vem caminhando e avançando e trilhando no caminho certo, no caminho do amor, reconhecendo em si as suas mazelas e se esforçando para essa caminhada na direção que o Cristo nos ensina. O Cristo nada mais é do que o exemplo a ser seguido. Ele veio e disse assim: gente, olha, quer ser feliz? Vou ensinar você. Vem comigo. Presta atenção nas minhas palavras, presta atenção no meu exemplo. Cristo não veio só através da palavra, da oratória, ou das escrituras, no caso, passando a teoria. Ele mostrou como é que faz. Mostrou como é que faz nas dificuldades. Por quê? Porque não tem mar de rosas, dificuldade faz parte. Viver num mundo hostil como nós vivemos, atenção, a época de Jesus não era tão diferente. Até muito pior, muito mais hostil e muito mais violento do que nós vivemos hoje. Ok?
E ainda assim ele nos mostra, é assim que se faz. O modelo que Jesus nos apresenta é um modelo viável, é um modelo realizável, é um modelo que dá para copiar. Às vezes parece utópico. Às vezes a gente olha para Jesus e olha para a gente e fala assim: eita, mas eu estou muito longe, eu não sou Jesus. Ah, porque Jesus é Jesus, né? Colocando Jesus numa distância inalcançável. E, na verdade, é para a gente retirar o ensinamento dele e ir aplicando com muita dificuldade, sim, claro, com muita resistência, sim, claro. E por isso que o convite a gente está aqui, atento, para se inspirar, buscando encontrar essa perfeição. Como o Biratã disse há pouco, se a gente olhar em volta e não tiver uma referência para buscar, é fácil se perder no caminho. É fácil estar no mundo que deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente está perdido no meio de um monte de imperfeitos como nós, com muita maldade, com muita raiva, com muita vingança, com muita cobiça, com muitas paixões exacerbadas, e daí é fácil se perder. Quando a gente tem ali o leme, a lembrança, olha só, 5 minutinhos, 10 minutinhos, pega o evangelho, dá uma leiturazinha assim rápida, mas mantém ativa a lembrança viva daquilo que faz sentido para a tua vida e faz a diferença na prática. Porque é um momento que nós vamos abrindo o canal junto à espiritualidade de luz, junto ao teu mentor, os espíritos afins, que vão estar conosco nesses 5 minutinhos, 10 minutinhos, para nos inspirar, para trazer luz, para nos acolher, para nos abraçar. E assim, não vai mudar a vida, mas vai nos dar mais sustentação, mais força para enfrentar os desafios. Os desafios fazem parte da conquista desses valores, da conquista das virtudes. Estar com Jesus não vai mudar o rumo, o caminho a ser trilhado. A diferença é que a gente vai estar mais sólido para esse enfrentamento, mais forte, mais equilibrado, para enfrentar os mares revoltos da vida, os altos e baixos, que fazem parte de todos nós. Não tem ninguém nesse mundo que não esteja provando ou espiando. E olha só, vamos botar um pé no chão aqui, pessoal. Vamos lembrar lá da época da escola. A época da escola é uma época boa. Por quê? Porque a escola podia ser boa, podia ser ruim, mas tem um momento ali que pouca gente gostava, sabe qual era? Era a hora da prova. E aquela semana de prova dava um embrulho na barriga, o pessoal começava a roer a unha, mesmo que você soubesse a matéria. Aquele momento era, no mínimo, um momento tenso, um momento de atividade, um momento que parece que o silêncio dói aquele ar, aquela coisa, o que ninguém fala na sala de aula, e está todo mundo muito concentrado e muito tenso e muito nervoso. Para quê? Para passar na prova, porque tem uma avaliação, porque depois, se a gente não passar, como é que fica? Vai ter uma recuperação e toda aquela pressão que é gerada. Vamos trazer para o dia de hoje? Nas provas da vida é tenso também. Como é que não é tenso? Por mais que a gente saiba fazer, por mais que a gente saiba o caminho certo, é desafiador. E às vezes abala a nossa estrutura. Essas são as provas. Provas da vida. Fazendo uma alegoria aqui, uma referência, só para a gente ter uma noção mais ou menos o que é a prova. Não existe prova tranquila. Porque se fosse tranquila, não precisava nem de prova. Talvez naquele momento lá na escola, tinha uma questão na infância, na terra infância, que era assim, 1 mais 1. E naquele momento, o 1 mais 1 para a gente era desafiador. Hoje em dia, a gente não precisa mais da prova 1 mais 1, porque a gente já sabe que é 2. Então não precisa mais dessa prova. O que está na prova hoje é o que é um desafio para nós nesse momento. E a gente está falando aqui de matemática, tá? Estamos falando dos desafios da tua vida, que muitas vezes a gente chama de problema. Os desafios que vão nos impulsionar ao amadurecimento, ao crescimento, à evolução. Porque o desafio da tua vida tem tudo a ver com o que você necessita para você crescer.
Talvez o que é desafio para você, o que é uma prova para você, não é para o Nelson. E talvez as minhas provas não sejam as suas. Não tem a ver com melhor nem pior. Tem a ver com o momento evolutivo de cada um e aquilo que é necessário que nos é colocado à nossa frente para a nossa superação, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. É por aí que a gente vai. É por aí que a doutrina espírita vai nos ajudando a ter uma visão diferente e se relacionar de uma forma diferente que a gente se relaciona com o mundo, com os desafios, com as provas, ou melhor, com os problemas, muitas vezes. Porque o mais fácil é o quê? Botar a mão na cabeça e dizer: minha vida só tem problema, só tem desgraça, é difícil. Atenção, não estou falando que prova é fácil, mas de acordo com a maneira que nós enfrentamos, vai se tornar, sim, mais complicado, mais pesado e mais difícil do que já é. Quando a gente tem, talvez, atenção, estou generalizando aqui, tá, pessoal? É muito fácil generalizar, cada um vai aplicando conforme a sua vida, as suas questões pessoais. Quando a gente tem um olhar diferente, essa é a proposta aqui, para a gente entender. Aconteceu um problema, um desafio, a gente se questionar antes, fala assim, olha só, o porquê ou para que isso tem a ver com a minha evolução? O que eu tenho que aprender com esse desafio aí? Quanto mais aqueles que se repetem, tá? Atenção. Se tem alguma coisa aí na tua vida que está sempre se repetindo, perceba como você reagiu lá atrás no passado e se você conseguiu lá atrás no passado aprender alguma coisa. Porque se você ficou só achando que a vida é uma desgraça, que foi uma porcaria, que nada deu certo, e você ficou com raiva, ficou, pronto, não engoliu, não desceu, e a coisa foi pesada, é exatamente por isso que a prova voltou de novo para você. Para quê? Para você responder diferente. Então perceba o que as provas da tua vida têm a ver com aquilo que você necessita crescer e evoluir. E isso é um baita desafio. Por quê? Porque é difícil ter essa consciência, é difícil ter essa leitura, parar e respirar um pouco na hora da tempestade e ter um olhar mais amplo e se questionar como é que eu posso crescer, evoluir com esse desafio que está acontecendo. O que é, vamos lá, o que é perfeição moral? Não é sobre perfeição intelectual ou a perfeição material, mas é sobre a virtude, sobre bondade, sobre evolução do espírito, ou seja, a nossa capacidade de amar. Vamos relembrar? O que a gente vem fazer aqui? Desenvolver intelecto e moral. Desenvolver intelecto é fácil. É sentar e estudar. Estudar o quê? Aquilo que a gente não sabe. Assim a gente vai desenvolvendo o intelecto, trazendo mais e mais conhecimento, se nutrindo de conhecimento. Ótimo! Aqui no planeta Terra estamos mais do que cercados de conhecimento e acesso fácil e desenvolvemos a intelectualidade com maior facilidade. O que é o mais difícil? O mais difícil é desenvolver a moral. Aqui é o nosso espinho, o nosso calo, é desenvolver a moral. Desenvolver a moral é quando a gente sabe que é o certo. Aquilo que você sabe que é certo, mas mesmo assim você ainda não faz. Ou ainda tem uma resistência enorme, não consegue fazer, às vezes fica até angustiado, porque eu já sei o que é certo e não consigo chegar lá. É aí que a gente vai desenvolvendo a moral. Quando a gente vai colocando na prática o que a gente sabe na teoria, o certo e o errado. Que certo e errado é esse, Nelson? Se tem dúvida, o guia espiritual. Quem é o guia espiritual? O Evangelho. Está aí para a gente todo dia ir lá consultar. Ou se você não quer todo dia, busca uma vezinha por semana o Evangelho no lar. De extrema importância. Vou falar um pouquinho de Evangelho no lar, porque às vezes tem gente que está chegando agora e não sabe da importância. Eu vou dizer o que é o Evangelho no lar. Evangelho no lar é o dia e hora onde nós combinamos, não só com os encarnados, com um parente, um familiar, e se não tiver ninguém, pode fazer sozinho, tá bom? Combinamos também com o plano espiritual. Por quê? Realizamos um compromisso.
Aquele dia da semana, na mesma hora, a gente traz um copinho de água, coloca ao lado e abrimos o Evangelho. Abre como, Nelson? Pode começar do início ou pode abrir espontaneamente. No Evangelho, assim, eu gosto de abrir espontaneamente. Até porque, o que normalmente acontece? Vem uma mensagenzinha daquelas que parece que foi para mim, sabe? Fala, nossa, que coincidência. Poxa, tocou num ponto aqui que realmente eu estou me questionando, eu estou com uma dificuldade. O Evangelho no lar é o momento que a espiritualidade dilui, como um feixe, um raio de luz, um holofote. Vamos imaginar aquele holofote, aquele de campo de futebol, aquela coisa enorme, que ilumina muito forte, vem diretamente para a tua casa. Pelo menos naquele momento vai dissipar, recolher qualquer miasma, qualquer forma de pensamento, qualquer espírito que esteja ali, de repente, querendo prejudicar a nossa vida, nos influenciando negativamente, ou mesmo conectado com as nossas paixões, com as questões que sejam. É nesse momento que a gente vai fazer quase que uma limpeza, digamos assim, espiritual, no nosso lar a partir do encontro com a espiritualidade de luz que vem ter conosco. Então, o Evangelho no lar é compromisso, dia e hora marcada, ok? Uma vez por semana, se faça presente e, de preferência, diga em voz alta. Se estiver sozinho, faz em voz alta, tá? Agora, melhor que isso, faz o Evangelho todo dia. E aí, aos pouquinhos, a gente vai percebendo e relembrando o caminho da perfeição. Não queremos hoje ser perfeito, queremos ser melhores. Ser perfeito não dá para chegar lá nessa, mas para ser melhor dá. Um pouquinho melhor. Dá sempre para melhorar, dá sempre para dar um passinho à frente. A perfeição é o progresso contínuo. Perfeição moral é sobre lapidar essas arestas. Que arestas são essas, Nelson? As suas arestas. Olha para você e perceba primeiro quais são as suas fraquezas. Aí, quando você perceber as fraquezas, vai nelas lá e trabalha. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo. Aquilo que você já sabe o que é certo, mas faz errado. Ah, Nelson, mas eu faço errado, sabe o que é? O que todo mundo faz, que é assim mesmo. Porque aqui na minha terra é dessa maneira. A gente sabe que é errado, mas sabe como é que é, né? É do jeitinho que tem que ser mesmo, farinha pouca, meu perão primeiro. Se não for assim, a gente é engolido. Sabe como é que é essas respostas que a gente dá? Na bengala psicológica para justificar que a gente sabe que é o certo, que é o errado, mesmo assim a gente vai lá no errado e faz. Ou então assim, ah, mas ninguém está vendo, né? Se ninguém está vendo, está tudo bem. Não é sobre o outro ver ou deixar de ver, é sobre você saber o que é o certo e o que é errado. E essa de ver ou deixar de ver, estamos cercados pela espiritualidade também, ou seja, tem sempre alguém vendo e sabendo o que a gente está fazendo, tá? Perceba por aí. Quer uma outra dica? Vou dar uma outra dica aqui. Muito fácil da gente identificar, ou melhor, se identificar para esse processo da lapidação. Olha só, presta atenção nas tuas tentações. Sabe essa história da tentação? A tentação é só uma indicação das tuas fraquezas. Porque preste atenção, pessoal, você tem as suas tentações. O Nelson tem as dele. O Biratã tem a dele. O Temistocles tem a dele. Cada um de nós aqui, no seu processo evolutivo, de acordo com a conquista das virtudes ou as fraquezas que todos nós temos, já temos sim muito valor também, tá, pessoal? Não é só para ficar aqui se sentindo mal e se sentindo a pior pessoa do mundo. Temos conquistas sim já realizadas. Todos nós. Talvez a gente não consiga enxergar às vezes, mas todos temos. Mas a gente não está focando aqui na virtude já conquistada e adquirida, mas principalmente adquirir novas. E para adquirir novas, como é que a gente faz? Trabalha as nossas fraquezas. Como é que é a história da tentação? A história da tentação eu gosto muito, para fazer uma brincadeira aqui, daquela história do cavalo e do homem. Olha só. Talvez uma barra de ouro para um cavalo não seja tentação nenhuma, não faz o menor sentido. E talvez
um punhado de grama não seja tentação para o homem, porque também não faz o menor sentido. Mas talvez uma barra de ouro para o homem e um punhado de grama para o cavalo seja uma baita tentação. Porque é aquilo que nos atrai. Não estou falando mal de nem sobre grama nem sobre ouro, atenção. Mas para a gente perceber o que nós nos conectamos. E não tem problema nenhum de angariar a grama ou o ouro de uma forma honesta através do trabalho. Agora, se for no jeitinho, se for no somebody love, lembra da escolinha do professor Raimundo? Somebody love. Aí o buraco é mais embaixo. Aí a gente está passando por cima daquilo que nós já sabemos, o que é o certo e o que é o errado. Então perceba através daí como é que você vem caminhando e se lapidando, e melhorando e evoluindo, conquistando esses valores morais. Ou não, ou talvez você não esteja. Aí que está a questão para você parar e analisar. Por isso que o autoconhecimento é extremamente necessário. Por quê? Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente enxerga. Se eu acreditar que eu sou o último biscoito do pacote, que eu não tenho nada que melhorar, que eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo aqui, nossa, o que eu estou fazendo nesse mundo violento, só tem pessoa ruim, eu sou muito bom para estar aqui, aí fica mais difícil. Por quê? Porque eu vou enxergar o problema no mundo, mas não vou enxergar o problema em mim. Quando eu leio o evangelho, ele me fala que nesse mundo só tem orgulhoso e egoísta, aí eu vou falar assim, é verdade, só tem, ó, aí fora, no mundo. Eu? Eu não. Eu não tenho nada de orgulho e nada de egoísmo. Aí fica difícil mudar, né? Vocês conhecem alguém assim? Ou se você é assim, te questiona. Vou contar para vocês aqui, semana passada, eu escutei, parece piada, tá? Mas é verdade. Uma pessoa que tem conhecimentos espiritualistas soltou a seguinte pérola. É porque na encarnação passada eu fui um anjo. Vou deixar o tempo aqui e o silêncio, para não fazer comentários. Se a gente acredita que na encarnação passada a gente foi um anjo, por exemplo, um anjo caído, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou aqui só para ajudar os outros? Será que eu tenho que aprender alguma coisa? Ou não? O se enxergar inicialmente é perceber o quanto nós precisamos ainda caminhar rumo à felicidade plena, que é a elevação moral que Jesus nos propõe, através do ensino da prática, do aprendizado no amor. Um amor muito além daquele que a gente consegue hoje sequer imaginar. Mas já é possível a gente fazer um esforcinho e ir aprendendo a amar aqui dentro, no pequeno círculo. Começa onde? Começa na família. Será que a gente consegue amar todos os membros da nossa família de forma igual? Tenho certeza que tem alguém que se ama mais, outro que se ama menos. Mas olha só, se está na tua família, não está à toa. Então já começa o primeiro desafio aí. Ou será que a gente brigou aqui porque um torce para o Bahia e outro torce para o Vitória? Aí pronto, aí já tem a rixa, não falo mais com o fulano desde lá do, do campeonato de 2017. Ih, deu uma briga braba aí, não dá não. Odeio ele, olha, se pudesse eu batia nele. Sabe essas histórias? Ou então porque teve a eleição lá de 8 anos atrás, e desde então deu aquele racha na família, porque um é de um lado, outro é de outro lado. Como é fácil a gente se perder nas pequenezas e não perceber, talvez, aqui está a doutrina espírita para nos ajudar a fazer essa leitura, a importância da família. A importância da família não é por acaso que teu pai é teu pai, tua mãe é tua mãe, e teu irmão é teu irmão, o teu tio, o teu filho. Tem história aí. Não necessariamente vocês encarnaram a encarnação juntos, passado. A maior parte das vezes, sim. Mas mesmo se o primeiro encontro tem a ver com vibração, tem a ver com planejamento reencarnatório sempre. Sempre. Para quê? Para a gente aprender a amar ou continuar desenvolvendo e dar estrutura um com o outro.
Depois desse momento que a gente já conseguiu equalizar um pouquinho aqui na família, vai ampliando um pouquinho. Tem os animais também que é fácil amar, né? Quem gosta de animal sabe o que eu estou falando: cachorro, gato, papagaio. Quando tem tanto animal, a gente ama com facilidade. E aí depois a gente vai ampliando mais ainda. Vai abrindo campo para a vizinhança, lá no trabalho. Aí começa a resistência com aquelas pessoas que a gente não bate muito, que é difícil. Aí já entra uma outra proposta desafiadora, sabe qual é? Talvez a gente não consiga amar com o mesmo sentimento que eu amo o meu netinho, mas eu posso amar que nem Jesus ensinou. Como é que ele ensinou? Faça ao próximo que gostaria que fizesse com você. Então, sabe aquela pessoa que eu não gosto muito, que não bate muita vibração? Se a gente conseguir fazer o outro, desejar o outro, ter uma atitude para com o outro, da mesma maneira que eu quisesse que ele tivesse comigo, independente se eu vou com a cara dele ou não, ótimo, check. Isso aí é amor. Isso é uma atitude comportamental amorosa. Porque vibracionalmente ou sentimentalmente eu ainda não consigo. Por quê? Porque eu não gosto do fulano, o fulano me fez mal. E vibracionalmente não dá. Mesmo de sentimento. Como é que eu vou falar? Nelson, às vezes as pessoas perguntam, como é que eu vou amar igual o meu netinho, aquela coisa que me toca o coração com aquele sorriso que me transborda uma coisa de dentro, e aquela pessoa que me fez mal, que me prejudicou. Sentimentalmente talvez não dê. Mas comportamentalmente, a base do comportamento amoroso é fazer ao próximo o que gostaria que fizesse com você, contigo. Ponto final. Então daí a gente já consegue. E assim a gente vai aos poucos quebrando, às vezes, essa mágoa empedrada que está aqui dentro, que a gente carrega. E quando eu falo carregar, não carrega 10, 20, 30 anos, não. A gente carrega a encarnação inteira, 2, 3. Fica com aquele ódio, com aquela mágoa, eu não perdoo, não merece o meu perdão. Ele vai ver, ele vai pagar na moeda, aquilo consumindo, cristalizado, empedrado. E faz mal, sabe para quem? Para a gente primeiro. Quem sofre mais é quem carrega essa pedra aí dentro. Essa pedra escura, às vezes enorme, e que é um peso, e que nos transforma, e que não é nada legal. E quem sabe o que eu estou falando, porque já viveu isso, e percebe exatamente que pedra é essa que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Tem vários tópicos para a gente falar. Falando sobre perfeição moral. Perfeição moral, a gente vai falar sobre paixões. As paixões, ou melhor, vamos falar aqui dos prazeres, os prazeres na carne. Aqui é algo muito confuso, até porque muitos de nós viemos de outras doutrinas e temos um entendimento muito daquela história do pecaminoso, do errado, porque o prazer sai de reto, vai para lá, isso é coisa do demônio. Mas calma, pessoal, olha só. Os prazeres, quando a gente vai analisar de uma forma racional, com calma, com tranquilidade, nos nossos sentidos, os 5 sentidos que nós temos, e o prazer que proporciona, por exemplo, o paladar, a comida. Vamos começar com a comida. A comida tem prazer associado e é bom demais para quem gosta de comer. Eu sou um. A gente estava falando aqui antes da comida baiana. Nossa, eu adoro comida baiana. Está falando da Bahia aqui um pouquinho. A gente está falando de acarajé, de muqueca de siri mole, coisa boa. E traz prazer, e faz parte, está na constituição física. Então, uma vez hoje, nós, espíritos encarnados nessa constituição física, o prazer com o paladar faz parte. Está tudo bem. Agora, o excesso pode virar um problema. É controlar para não ser controlado. Por quê? Porque se a gente comer demais, muita coisa, e coisas normalmente o que é bom não faz bem, né? Muita gordura, muito açúcar, e aí começa a causar problema, vai trazer uma obesidade, alguns problemas de saúde, talvez pelo excesso das paixões, por exemplo. Eu estou falando aqui de comida, mas a gente pode trazer para qualquer área dos prazeres, ou melhor dizendo, as paixões. E não só prazeres na carne, quando a gente fala de paixões, muitas vezes, até questões psíquicas mesmo, envolvimentos e apegos que nós realizamos com os outros,
ou com coisas, ou mesmo com animais, ou com aquilo que nós gostamos ou amamos. O problema não é amar, o problema é se apegar. Se apegar às paixões ou aos prazeres. Então, na verdade, é sobre o domínio das paixões e não tê-las. Ter as paixões está tudo bem. Agora, não dominar elas, elas podem passar a nos dominar. E aí que está o problema. Porque o prazer em excesso pode virar vício. Ok? Vícios de todas as ordens que a gente pode trazer aqui. E o vício, ou melhor dizendo, o viciado, normalmente tem a ver com questões que não fazem bem. Por quê? Só para fazer uma brincadeira aqui. Eu nunca conheci alguém que era viciado em fazer o evangelho. Quer dizer, até tem um pessoal mais radical, né, na questão da religião. Mas olha só, dependência, o vício, é quando a gente tem uma condição para, seja ela física ou mental. Pode falar aqui de sexo, bebida, jogo, comida, ou mesmo apegos a nível de relacionamento, por exemplo. Quando a pessoa passa a acreditar que eu dependo daquilo para continuar vivendo. Sabe aquela história da música romântica que é assim: eu não sou nada sem você, a minha vida não é nada sem você? E que é muito bonito na música, né, para quem gosta de música romântica. Agora, o problema é quando a gente leva isso ao pé da letra. Aí acabou o relacionamento, o que a gente faz? Minha vida não tem mais propósito. E vai lá e tira a vida. Quantos de nós somos assim? Acontece diariamente, pessoal. Pegando aqui exemplos, só para nós nos entendermos nessa dinâmica, como nos relacionamos com as nossas paixões, de ordem quaisquer que sejam. Então, atenção às paixões, atenção aos prazeres. Não tem problema nas paixões, não tem problema nos prazeres. Tem atenção aos excessos. Guarda isso na cabeça. O que você não controla, te controla. Eu vou repetir de novo, que é importante. Aquela frase que é bom lembrar, sabe? O que você não controla, te controla. Então é sobre controle, é sobre o domínio. É o domar das paixões, como está no Evangelho. Domar das paixões é ter atenção e colocar na rédea, porque quem manda aqui é você, não as paixões e não os prazeres. Entenda isso, tá bom? Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo tópico aqui, egoísmo. Egoísmo está aí como um dos pontos que eu destaquei nesse lapidar, nessa busca da perfeição moral. E falar de egoísmo normalmente incomoda muito. Sabe por quê? Porque eu vou começar assim, olha só. Número um, você que está me ouvindo é egoísta e orgulhoso também. Aí nessa hora é assim, eu, poxa, vou lá assistir a palestra do, lá no centro, do Nelson tal. Poxa, me vem me famar de egoísta, mas que absurdo, isso é uma afronta. Calma, pessoal. Quem está falando isso não é o Nelson, não, tá? Estou aqui só repassando informação para a gente entender e se enxergar. Egoístas e orgulhosos são todos aqueles espíritos encarnados aqui nesse orbe, imperfeitos. Ou seja, sou eu e é você também. Então, o passo aqui primeiro é vamos enxergar o egoísmo em nós, vamos enxergar o orgulho em nós. Para quê? Para a gente trabalhar. Enxergar o orgulho em nós é enxergar essa chaga da humanidade que pertence estar aqui dentro. E aí deriva o egoísmo. Como é que combate esse orgulho, Nelson? Combate sendo humilde, a humildade. É o oposto, como ensina o Mestre Jesus. A gente tem um polo e outro polo. Então, no egoísmo, a gente tem a caridade, e no orgulho, a gente tem a humildade. O que Jesus nos ensina? A humildade. Como é que é o teu relacionamento com o próximo? Como é que você se enxerga nesse mundo? Teu nariz está mais pro alto? A superioridade. Você se sente superior ao outro? Ou você enxerga o outro filho do mesmo pai? Que nem
você, irmão, que nós somos, como o Mestre Jesus nos convida a entender isso. E é melhor do que entender, é vivenciar. Porque entender a gente até entende. Fala, ah, tá bom, bonito, legal. Mas a gente vive dessa forma? Ou não? Você consegue enxergar todos como teu irmão? Todos, até aquele aquele que faz maldade, aquele que te fez mal, aquele que vibra no mal. Ele está no momento dele, ele está no processo dele. A gente consegue entender isso e ser benevolente e indulgente para com os erros alheios? E perdoar as ofensas? Aí é o convite para a caridade. Caridade é benevolência para com todo, indulgência para com erros alheios e perdão das ofensas. A gente consegue ou não consegue? Conseguir é trabalhar, adquirir a virtude. Porque o mais fácil é ficar emburrado, virar a cara e não crescer e não evoluir, e permanecer com a raiva, com o ódio, com a mágoa aqui dentro, desejando mal, quero que ele se exploda. Deus vai pagar, ele vai colher, ele vai se dar mal, ele vai se arrebentar. Vamos para Jesus? Aqueles que atacaram Jesus, aqueles que maltrataram Jesus, aqueles que perseguiram Jesus. Jesus respondia nessa moeda? Ou ele mostrava a outra face da moeda? Quando bateu numa face, apresenta outra. Apresente a outra face que não seja a maldade, a raiva, o ódio, o rancor. Apresente a face do amor, o amor que está em nós, o amor que está aí dentro. Todos nós temos um pouquinho de amor que seja, e temos um pouquinho de maldadezinha também que seja. O trabalho do autoconhecimento, do olhar para si, é enxergar esse lado do sombra e esse lado luz. E depois vem a decisão. Qual é a decisão, Nelson? É qual o lado que eu vou alimentar mais? Qual o lado que eu vou acessar mais? Qual o lado que vai florescer em mim? Ah, mas isso precisa de uma grande imersão no autoconhecimento, isso demora, é difícil. Não, não, não. Sabe como é que é? Eu vou falar para vocês. É no dia a dia. Sabe como é que você faz? Perceba, por exemplo, para quem gosta de música, tá? Perceba que tipo de música mexe com você. Por exemplo, alguém vai se identificar aqui, olha só. Talvez vai ter música que te tire lágrimas dos olhos, que te emocione, que te leve e eleve para um plano mais delicado, uma coisa difícil de explicar, mas um sentimento muito bom. Agora, talvez tenha outra música que te leve exatamente para o lado oposto. Para a raiva, para o revide, para a indiferença. Quando você vai, vamos lá, vamos sair da música, vamos botar agora aqui um filme, uma série do Netflix, ou o que é que seja. Há séries e séries, há filmes e filmes. Perceba que vai ter filme que vai te levar para um lugar melhor, um sentimento gostoso, prazeroso, vai dar acesso aqui, ó, para esse lado bom, aquela coisa boa. E vai ter um outro tipo de filme que vai ser um gatilho para te levar exatamente para um outro lado. Você fica com raiva, fala, queria dar na cara aqui desse cara, desse ator, esganar ele, e a injustiça, e eu quero ir para. E a vingança, e aí quando alguém vai lá e se vinga, você ri, é isso mesmo, dando acesso para um outro lado. Perceba que lado você está alimentando com as suas escolhas do dia a dia. E são escolhas a maior parte do tempo, pessoal. Tudo inconsciente, está tudo no automático. A gente já, pumba, já faz automaticamente. Às vezes a gente faz a vida inteira e nunca parou para perceber e se olhar. O convite que eu estou fazendo aqui para vocês é: para e se enxerga, olha um pouco para você, olha para as suas escolhas, olha o que você está fazendo na tua vida. É isso. Talvez parando e olhando, você vai até tomar um susto. Fala assim, caramba, que isso? Olha só, nem percebi. Vi lá uma palestra lá que um cara falou lá, pior que é mesmo, né? É mesmo. É esse olhar para nós, inicialmente, esse auto se conhecer, ou se conhecer às vezes como se fosse pela primeira vez, que vai nos dar a possibilidade de fazer melhores escolhas. Para quê? Para ter mais bem-estar, para ter mais
alegria nessa vida para ser menos pesado. Às vezes a gente carrega muito peso nessa vida, na encarnação inteira, e nem percebe que está carregando peso, ou melhor, carrega sem precisar carregar. Dá para ser mais leve, dá para tirar muita coisa que a gente carrega aí, às vezes inconscientemente. Então a proposta é trazer para a consciência, trazer para o raciocínio, esclarecer, botar na mesa, olhar e falar: nossa, não preciso carregar isso tudo, não. Você vai carregar uma mochilinha só, estou carregando 50 fardos. Era uma mochilinha, é pesadinha a mochilinha, mas aqui tudo isso. Será que precisa tudo isso? Será? Te faço essa pergunta, te faço essa observação. E aí tem que trabalhar o esforço. Por quê? Porque não é automático. O nosso automático, às vezes, já está nessa vida do jeito que é, as coisas como são, dando um jeitinho, principalmente na história do certo e errado, né? A gente já sabe o caminho certo. A perfeição moral exige um esforço constante. Por que constante? Porque a gente não adquiriu ainda essa virtude. E como é que a gente adquire? É que nem andar de bicicleta. No primeiro momento, se não tiver a rodinha, você nunca andou de bicicleta, vai cair. Vai machucar o joelho, vai ralar aqui o cotovelo, às vezes, se não tiver um capacete, vai machucar a cara. E continuadamente a gente vai caindo e aprendendo, avançando um pouquinho, até o momento que a gente vai conseguir já andar tranquilo e sereno na bicicleta, bem equilibrado, numa boa. Tem que fazer esforço permanente e contínuo para quê? Para virar a chave, para alternar comportamentos e hábitos adquiridos que nós temos, às vezes, que não são muito legais. Que não são muito legais. Sem passar pano para si mesmo, tá, gente? Primeira coisa, a gente adora passar pano para si, para justificar. Ah, porque não dá mais, porque eu estou muito velho. Ah, porque se eu fosse jovem. Ah, porque se eu tivesse dinheiro. Ah, porque se aquilo não tivesse acontecido na minha vida. Ah, porque se eu não tivesse sofrido aquela questão lá com os meus pais quando era na infância. Se você tem consciência do certo e não está fazendo, é contigo. É contigo. Independente da tua idade, da tua condição financeira, independente do teu passado, mais ou menos difícil. O processo da consciência sobre o que é certo para nós nos exige a responsabilidade. O que é responsabilidade? Vou desmembrar a palavra. É responder com habilidade. Responder com habilidade é o quê? Ter habilidade para dar a melhor resposta. A melhor resposta é fazer o que é o certo, o que é o melhor para nós. A gente sabe o que é melhor, mas ainda assim, às vezes, a gente faz o pior. Faz sentido o que eu estou falando? Não. O que a gente tenta fazer aqui, pessoal? Tenta tocar em tópicos, pelo menos a minha intenção, em tópicos profundos, lá na alma, bem lá no fundinho, sabe? No cerne, mas eu tenho que trabalhar aqui de uma maneira ampla, genericamente falando. Por quê? Porque cada um vai fazer a autoanálise aí dentro. É você com você. Se perceber e se olhar. E aí sim, se reconhecer e fazer essa mudança. Claro que cada um tem uma dinâmica diferente. Talvez vai ter gente que vai estar me escutando e vai falar assim: não, não é bem assim, Nelson. Você não sabe que comigo foi diferente. Comigo foi assim, comigo foi assim. E pode ser, atenção, o que a gente vai tentar aqui é ampliar esse leque e dar tópicos. Agora, a gente vai pegar esse tópico e trazer para a nossa vida. É basicamente o que o Evangelho faz. Vai nos direcionando, nos dando ali pontos de referência para a nossa caminhada. Pontos de apoio, sustentáculos para a gente conseguir assim esse processo do esforço, que a gente não gosta muito de fazer esforço. O que a gente gosta? A gente gosta de ficar na zona de conforto. Ah, tá ruim, mas tá ruim, mas tá bom. É do jeito que tá mesmo, melhor assim. Tem que fazer esforço, é trabalheira danada, não quero trabalheira não. Deixa assim. E vai ficando, né? E vai ficando. E aí muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga. Bota na próxima encarnação, pendura com a conta aí, ó. Vai para a espiritualidade aí. Ô, fulano, pendura aí, deixa para a próxima aí. Agora não, agora aí, agora tá muito pesado.
Não está pesado a gente que não quer trabalhar? Essa é alguma questão para a gente se fazer e vir se questionando. Prática da caridade, paciência, humildade, tolerância. Isso tudo é um esforço que tem para fazer. Por quê? Porque não é natural. Porque não é natural ainda. Por isso que tem que fazer um esforço. Por isso que é difícil. É difícil para mim, é difícil para você. O espírito que já está mais elevado, que já passou por isso, que já conquistou essa virtude, ele não precisa trabalhar a paciência porque ele já é paciente por si só. Ele não precisa trabalhar a tolerância porque ele entende e compreende a imperfeição do próximo. E isso não toca ou não abala ele como a gente é tocado e abalado. Ele não precisa trabalhar a humildade, quer dizer, não precisa trabalhar o orgulho, porque ele já é humilde por si só, já adquiriu essa virtude. E para ele já é natural, sabe por quê? Porque ele já aprendeu a andar de bicicleta. Eu e você, o que a gente está fazendo aqui? Caindo, montando a bicicleta e se arrebentando. É isso que a gente está fazendo. E aí de duas uma, ou a gente monta de novo na bicicleta e pedala e sabe que vai cair e faz parte cair, mas um dia a gente vai conseguir pedalar e andar de bicicleta, ou então a gente fala assim: "Ah, quero saber de cima de bicicleta não. Deixa a bicicleta aí, vou ficar aqui mesmo. Não vale a pena, muito esforço. Quero isso para mim não". Será que eu estou conseguindo colocar aqui exemplos para facilitar? Esses exemplos são bons, às vezes, que te imagina a bicicleta caindo, machucando o joelho, para a gente se perceber nesse processo evolutivo, na nossa maturidade espiritual. Como é que a gente está progredindo ou não, ou está estacionado. O progresso espiritual, como é que se realiza, Nelson? Caminhando. E quem caminha, tropeça. E quem tropeça, cai. Ponto final. A queda faz parte do processo. E não é sobre a queda, é sobre a capacidade de levantar de novo e continuar caminhando. Muitas vezes a gente está muito focado na queda, porque eu não quero cair, porque eu não posso cair. Ou então quando a gente cai, não, não vai dar mais para mim, e fica caído, chorando as lágrimas, e olhando para o joelho que está sangrando e está machucado, e fala assim, não vou conseguir levantar. Consegue, quando a gente quiser. Tem que fazer esforço. Fácil não é. A queda, os erros, a dificuldade são só as oportunidades que nós temos para evoluir. E o enxergar ou ter esse olhar, que é o grande diferencial de como nós interpretamos ou encaramos ou lidamos com os desafios da vida ou com os problemas que aparecem. Aí que está o pulo do gato, a grande diferença. Não vai transformar o problema em menos problema, mas talvez a gente vai ter maior capacidade para o enfrentamento. Ah, Nelson, tudo bem. Tudo bem, você fala aí é bonito, muito legal, na teoria. Mas sabe o que acontece? Quando acaba a palestra aqui, eu, poxa, volto porque eu era antes, continuo fazendo as mesmas coisas. Vamos lá. O que nós temos aqui com a palestra? O que nós temos aqui com o Evangelho? O que a gente tem aqui é uma referência teórica que tomara que faça sentido para você, o que eu estou falando, o que o Evangelho fala. A gente está aqui aprendendo junto, tá, pessoal? Estamos aqui aprendendo junto. Eu estou na mesma caminhada, na mesma dificuldade que todo mundo. A gente vai trazer essa teoria toda, muito bonita, porque no Evangelho é bonito, talvez até vocês achem que eu posso estar falando aqui bonito, mas é para pegar isso e colocar na prática no dia a dia. O primeiro passo é teoria, o primeiro passo é fazer sentido dessa forma racional. Falar assim, é verdade, aquilo lá que o Nelson falou, eu gostei. Bom. Agora, para transformar essa teoria na prática, é só através do esforço. E não vai ser de um dia para o outro, não vai ser depois de uma palestra que você vai, um estalar de dedos, resolver tudo da tua vida e vai conseguir. Porque olha só, você pode ler aqui o nosso evangelhozinho aqui, ó, vou até mostrar o meu para vocês, está aqui do lado. Já está bem arrebentadinho, olha só. Não sei se dá para ver na câmera. Isso aqui é mancha de dedo, ó, dedo sujo, né? Olha a mão suja aí. Agora, quantas vezes eu li isso aqui? Eu nem sei, já perdi a conta. E o que eu consigo praticar? Estou me esforçando para um pouquinho mais. Mas primeiro a gente vai na teoria. Primeiro tem que fazer sentido. É a história da fé raciocinada.
Eu quero seguir porque faz sentido para mim, porque eu tenho certeza absoluta, porque eu já um pouquinho que avancei, a minha vida já melhorou, ok? Então eu vou seguir ainda mais. A ideia de seguir o Cristo é uma escolha, uma opção racional. Não é para você seguir o Cristo porque o Nelson falou, porque o padre falou, porque tua mãe falou, porque o pastor falou. Você tem e deve, na minha opinião, seguir porque faz sentido para você. Falar é verdade, minha vida vai ser melhor. Eu vou experimentar aqui, vou dar uma chance aqui para fazer essas coisas aqui que Jesus está falando, para seguir essa história aqui do Evangelho aqui. Vou tentar fazer uma caridadezinha aqui, amar. Não é meio difícil, mas eu vou tentar. É assim. É assim que a gente vai exercitando aos poucos. Então, a persistência, a disciplina é necessária. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente vai ver a palestra, lê o evangelho, aí não consegue e fala: isso não é para mim, não, dá não. Isso aí, eu até queria muito, mas, poxa, eu queria ser lá como palestrante lá, é tão bonito o evangelho, eu me emociono tudo, toca o meu coração, mas não, eu não consigo, não, dá, não é para mim. É para você, sim. É para mim, é para todos nós. A gente precisa arregaçar as mangas e fazer o tal do esforço. Porque não é de um dia para o outro. Como eu disse lá no início, virtude se desenvolve, não cai do céu. Pode orar bastante aí para cair do céu uma virtude. Vamos falar de paciência? Assim, Deus me dê paciência, me dê paciência, me dê paciência, porque eu sou muito impaciente. Você reza todo dia. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai te enviar aquela pessoa lá que te atazana a vida, lá no teu trabalho, na família, sabe? Vai vir cada encrenca. Ah, mas por que Deus não me mandou paciência, me mandou encrenca? Deus vai te enviar exatamente a oportunidade de desenvolver a paciência com aquela pessoa que te irrita. É assim que a gente trabalha a virtude, pessoal. É muito bonito acreditar na história do milagre, no conto de fadas, na varinha de condão que bate na cabeça e que resolve. Que Deus vai mandar aqui um pix na conta, é paciência. Paciência é uma virtude para adquirir. Como? Lidando com aquilo que nos irrita. Quando aquilo que nos irrita passar a irritar menos, é uma conquista nossa, é um caminhar nosso. Aí sim a gente está aos pouquinhos evoluindo. Olhar para trás e perceber aquele cenário, aquela cena lá no passado, que me irritava e hoje já não me irrita tanto, talvez me irrite ainda mas um pouquinho menos. Ótimo, você fez avanços, fez progresso. Continua nessa batida que amanhã ou depois talvez não vai irritar mais. Assim a gente vai conquistando aos poucos. A paciência, por exemplo. Então, na dúvida, pessoal, na dúvida, se ficou confuso aqui o que eu estou tentando trazer, eu vou tentar resumir tudo que eu falei. Se tem dúvida aí. Tem dois caminhos certeiros. Certeiros. Vou dar dois caminhos para você. Pode anotar aí. Primeiro caminho, o Evangelho do Cristo, o guia espiritual. Se tem dúvida, pega aí o evangelhozinho de papel, que nem o meu. Se não quiser, não tem, tá difícil de comprar, tá longe, busca aí, bota no Google, Evangelho segundo o Espiritismo PDF. É de graça, pode baixar, disponível online, facinho de achar, ok? Evangelho, se tiver na dúvida. Número 2, qual é a outra forma? Vai lá na Lei de Deus e consulta ela. Lei de Deus, Nelson? Como é que tá essa lei de Deus aí? Tá no PDF também? Tá no papel? Onde é que compra a lei de Deus? Não precisa. Mas essa tá mais perto ainda de você. Sabe onde é que tá? Aqui, ó. Quer dizer, não tá aqui não, tá aí também. Dentro de nós, na nossa consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Vai lá e consulta ela. Consulta o Evangelho, consulta a lei de Deus que está na tua consciência e você vai encontrar o caminho certo. Não tem erro, tá bom? Evolução moral é o nosso caminho. Conquistas materiais passam. A moral fica. Mais importante aqui, entre intelecto e moral, intelecto a gente já tem bastante, mais que o suficiente. Não que a gente seja grandes inteligências, tá? Mas se for botar numa balança aqui, o nosso desenvolvimento intelectual está aqui, a nossa moral ainda está aqui. Está precisando dar uma moral para moral, dar uma inflada aqui, tá bom? Pessoal, chegamos no nosso horário, não sei se tem perguntas ou não, quero já agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar junto com vocês refletindo, para mim é sempre uma alegria, um prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez, Nelson. Uma noite mais uma vez agradabilíssima com você. Muito obrigado mais uma vez. Conhecimento, doação de tempo, né? E sempre, sempre, de coração, uma ótima palestra para nós. Não à toa, eu sempre estou incomodando você com os convites para que você esteja presente conosco aqui. Para mim que é uma alegria, para mim é sempre uma alegria. Pode convidar sempre que a gente vê o horário aqui, a gente encaixa e não tem hora, como eu disse para você nos bastidores, vou repetir agora que não viu. Para a gente falar de Jesus, para a gente aprender um pouco mais com o Evangelho, estudar aqui junto, é para mim uma alegria, não tem hora. Pode ser o fuso que for. Nós tivemos uma pergunta para você aqui, tá? Ótimo. Vamos lá. Gilca Matos deixou a pergunta aqui. Jesus é o espírito mais puro e perfeito que conhecemos. Quando Deus o criou, já o criou assim? Ou ele também teve que passar por várias encarnações para atingir essa perfeição? Desculpa, repete o nome dele para mim, por favor? Gilca. Gilca, obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, muito boa essa pergunta. E vamos entender aqui que é o seguinte: o processo da criação é igual para todos nós. Todos somos filhos do mesmo Pai, criados imperfeitos, e vamos caminhando rumo à perfeição, ok? Do primitivo ao sentimento, é uma caminhada evolutiva. E todos nós passamos por esse processo individual, cada um toma o seu rumo, cada um faz a sua caminhada na sua velocidade, a sua maneira, mas sim, a conquista de valores e virtudes até chegar à perfeição, todos nós passamos, inclusive Jesus. Jesus é o governador planetário, está aqui como nosso modelo e guia, o único espírito perfeito que encarnou no planeta Terra. Porém, existem outros espíritos na categoria, digamos assim, na elevação, no nível de perfeição que Jesus se encontra. Todos esses, como nós, viemos nesse galgar evolutivo, nessa caminhada evolutiva. Agora, falando sobre nós, a gente saiu do primitivo e estamos hoje aqui. Já avançamos um bocado, ainda tem muito para chegar lá. Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós chegaremos ao nível que Jesus se encontra. Respondendo mais diretamente, resumidamente, não. Deus não criou Jesus já perfeito. Jesus também trilhou e fez o seu caminho rumo à perfeição onde ele se encontra hoje. Tá bom? Não sei se fica claro. Para mim foi. E agora no finzinho apareceu um comentário, meio pergunta aqui, eu vou colocar também, de Carmen Barreto. Nelson, você falou que não se deve seguir o Cristo porque o pai falou, ou porque a mãe falou, ou porque alguém falou. Se minha mãe não me falasse, eu não saberia de nada sobre Cristo. Bom comentário, Carmen. É verdade, verdade. Bom ponto de vista. É importante você ter falado isso, porque nós passamos para os nossos filhos exatamente aquilo que faz sentido para nós. E que bom que a sua mãe te passou, a minha mãe também me passou, né? Numa outra vertente religiosa, mas também passou. Mas o que eu quero ampliar aqui o horizonte nesse entendimento, Carmen, é muito mais no sentido da gente trabalhar a chegada junto ao Cristo no sentido racional. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que se acredita ou se diz cristão quase como se fosse uma carteirinha de um clube, fala assim: ah, não, mas eu vou lá na igreja, eu vou lá no centro espírita, eu vou lá no culto, então eu sou cristão, faz lá os rituais, quais que sejam da religião, ou mesmo na doutrina espírita que não tem ritual, mas eu vou lá, assisto a palestra, tomo água frutificada, eu sou cristão e tá tudo certo, tá tudo bem, ok? Como se fosse assim, check, né? Já fiz as minhas obrigações. E não busca exatamente reconhecer o Mestre Jesus com o seu ensino, principalmente. E aí sim que eu quis dizer, dessa forma, não sei se estou me explicando melhor agora, de nós buscarmos Jesus
como o exemplo, o mestre, o guia, no sentido não literal, mas o amor que ele transparece. Ampliando mais ainda, olha só, se eu não me engano, são não chega a ser 40%. Posso estar falando um número, uma besteira de número aqui. Eu não vou me arriscar, não. Mas eu vou ampliar o horizonte. Olha só. No mundo, vamos sair do Brasil, vamos sair aqui de Portugal. No mundo, há um número enorme, para não falar um número errado, um número enorme de pessoas que nem sabem quem foi Cristo, nem conhecem Jesus, não são cristãos, não conhecem a história. Ok? A gente vai falar de diversas religiões com números elevadíssimos. Vou pegar só um número que eu vou te dizer mais aproximado aqui. Os hindus, por exemplo, o hinduísmo na Índia, né, uma religião indiana, eles são 1,3 bilhão, muito próximo desse número, 1,2 bilhão ou 300 bilhões. Então, se a gente pegar só o Brasil, são 200 milhões. Lá tem 1 bilhão a mais de pessoas que não seguem o Cristo, ok? Mas aqui que está o ponto. Talvez são pessoas que são muito mais cristãs do que eu ou do que você. Por quê? Porque seguem o caminho do amor. E o caminho do amor que o Mestre Jesus vem ensinar de uma forma muito didática, que faz sentido para mim, provavelmente faz sentido para você, faz sentido para todos nós aqui, só que aquela história de que eu sou o caminho, a verdade, a vida, é verdade. Mas calma lá, não precisa estar configurado nesse nome quanto Jesus, porque tem muita gente que é até ateu e ama muito mais, faz muito mais bem ao próximo e tem muito mais virtudes do que aquele que vai ao centro espírita ou que é mesmo que é o palestrante. É nesse sentido que eu quis dizer, porque a busca, o encontro de Jesus, o encontro da palavra dele, dos ensinamentos dele, ou do amor que ele nos traz, racionalmente, é assim que a gente vai, talvez, fazer a grande diferença. Mas só para arrematar, que bom, Carmen, que bom, e que nós possamos passar exatamente a palavra de Jesus e ensinar, sim, Jesus de uma forma mais racional para as nossas crianças, para aqueles que estão ao nosso redor e que fazem, e estão em dor, e estão em desespero, e estão necessitados. Como o Mestre Jesus falou, ele veio exatamente para aqueles que naquele momento estavam em dificuldade e necessitavam de algo a mais além do que o mundo apresentava. Vamos olhar lá para a história e perceber que aqueles que se acreditavam está muito bem e eram os doutores de lei e aqueles que tinham mais dinheiro e aqueles que pouco ligavam e até perseguiam Jesus, não estavam atrás de Jesus e não fez diferença nenhuma a palavra de Jesus para eles. Agora, Jesus se concentrava a sua palavra exatamente naqueles que o buscavam, que queriam algo além, que não tinham as respostas, que tinham suas dores, as suas chagas. E é ali que Jesus concentrou e direcionou a palavra naqueles que ele podia fazer diferença. Então, que possamos nós buscar Jesus nesse sentido, humildemente falando, que nós sejamos os doentes, como Jesus nos convida, que ele diz assim: eu vim para os doentes. Então, eu quero me entender e me enxergar como doente, eu estou falando Nelson, para quê? Para aceitar e ir atrás daquele que pode me ajudar e fazer diferença na minha vida. Bem, Carmen, não sei se eu respondi, que eu fui aqui e já puxei para uma outra linha, mas foi muito bom o seu comentário. Obrigado pela participação. Bom, Nelson, Carmen até concluiu aqui, só para constar, né, para não deixar assim. Para os hindus, Jesus Cristo é apenas mais um avatar que Deus envia periodicamente para a Terra. Excelente, perfeito. Exatamente, é isso aí. E os demais comentários que tivemos aqui foram agradecendo, parabenizando, Amélia, Elizabeth, Gilca, que agradeceu sua resposta, Geisa, Flávia, que deixou um comentário aqui mais, né, de parabenização e agradecimento. Só tem elogios por cada participação sua neste canal, né, compartilhando tanto conhecimento conosco, sempre de forma muito didática. Parabéns. Então, Obrigado a todos. Obrigado a todos pelo carinho, pela acolhida, pelo abraço e por ter feito sentido. Às vezes não precisa tudo fazer sentido, tá, pessoal? O importante é a gente estar aqui buscando o nosso caminho e a doutrina espírita está exatamente para nos trazer algo além do que a gente tem no mundo. O que eu digo sempre e vou repetir: se a gente está buscando algo a mais, esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz é uma riqueza enorme e profunda.
Se faz sentido para você, como faz para mim, mergulhe e perceba como isso pode fazer muita diferença na tua vida e lidar com todas as suas provações ou expiações e dificuldades, oportunidades de uma forma melhor. Nelson, não temos mais comentários nem perguntas, vamos encerrar. E eu quero lhe pedir um favor, faz a prece de encerramento dos trabalhos de hoje. Com certeza. Então, para encerrar, quero agradecer de novo, mais uma vez, a casa pelo convite, a todos que estiveram conosco, e convido quem se sentir à vontade a fechar os olhos comigo. E dessa forma agradecemos a Deus Pai, inicialmente, por essa encarnação, com todos os desafios a serem superados, com a certeza que fazem parte exatamente daquilo que nós necessitamos, e por isso agradecemos a você por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, vivendo e experienciando aquilo que é necessário. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso colega, nosso guia, nosso exemplo, nosso irmão, nosso modelo a ser seguido, que está sempre ao nosso lado, nos estendendo a mão, nos mostrando o caminho da felicidade através do amor, através da prática do exercício dos seus ensinamentos no nosso dia a dia. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, amigos, espíritos afins, que estão sempre conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. A espiritualidade de luz, trabalhadora da casa, Centro Espírita Caminho do Conhecimento, que está aqui sempre nos auxiliando nesse entendimento, nessa percepção. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais essa palestra nessa noite dessa segunda-feira. Muito obrigado a todos, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, obrigado, Nelson, mais uma vez. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco aqui ao vivo, e aqueles e aquelas que vão nos assistir depois, gravado aqui no canal. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Uma semana iluminada por Deus, pelo Mestre, pelos nossos bons mentores e mentoras. E na próxima segunda-feira estaremos novamente aqui ao vivo, às 20h30. Falar agora igual aquela série que a gente assistia quando era criança, Nelson. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Segunda-feira, às 20h30, com mais um amigo nosso trazendo uma palestra doutrinária. Um abraço a todos. Um abraço, Nelson.